Olá, estamos começando aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você sempre com a gente de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde. Você sabe, né? Acompanha ao vivo com a gente participações importantes, as personalidades da região, personalidades da Baixada Santista, gente que vem aqui debater e discutir com você os temas importantes ligados à nossa Baixada e, claro, aprofundar também os temas nacionais. Lembrando que a gente tem sempre à sua disposição o nosso telefone, é o 3014 5281. 3014 5281. Você liga para cá, participa com a gente, envia aí o seu comentário, questiona os nossos convidados e emite a sua opinião a respeito dos temas e dos assuntos que estão na pauta diária aqui do painel regional. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise também às 8 da noite, também de segunda a sexta, e os nossos encontros de finais de semana, sábados às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Estamos sempre em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no ícone painel regional, você acompanha a gente online, não é? Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê depois os trechos que achar mais interessantes ou o programa por inteiro, se você assim preferir. E também, não esquecendo, nós estamos sempre o nosso espaço importante aberto pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Aqui a bancada à minha esquerda, não é? Nessa edição já está composto, espaço aberto para a área da saúde, não é? Um debate importante nesta edição do painel regional. Aqui à minha esquerda, Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa, diretor do Hospital Visão Laser aqui de Santos. Ao lado dele o nosso Sidney Costa, advogado e comentarista habitual do painel regional. E aqui à minha direita já o nosso Uriel Vilas Boas, também o nosso jornalista, advogado, não é? E também comentarista tradicional aqui do programa. Lembrando sempre o telefone à sua disposição, nosso espaço nas redes sociais. Eu já vou destacando aqui na abertura, claro, como sempre, as manchetes dos jornais que fazem parceria aqui com o painel regional, a capa do DL, o Diário do Litoral, circulando aqui pela cidade e pela região nesta terça-feira. Polícia mata, em média, 6 por dia no Brasil, um índice alto. Anuário aponta que entre 2009 e 2013 foram 11.197 mortes. Número que é maior que a polícia americana matou em 30 anos. Eu passo aqui ao Dr. Colombo, me ajuda aqui a passar uma outra edição ao Sidney Costa, por favor. O Uriel recebe também a edição desta terça-feira do DL. E a gente aproveita para destacar também o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo, né? Você sabe, do Diário do Litoral. A Gazeta circula aí por todo o estado, pela região da Baixada Santista e Vale do Ribeira. A manchete é exatamente a mesma. Polícia mata em média 6 pessoas por dia no Brasil. Eu passo também aqui ao Dr. Colombo, me ajuda aqui a passar o Sidney aqui ao lado, e ao nosso Uriel recebendo também esta edição do nosso Gazeta de São Paulo. Eu vou aproveitando já e emendando, cumprimentando aqui os nossos parceiros, participantes aqui desta edição do Diário do Litoral, Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa, diretor-geral do Hospital Visão Laser. Obrigado pela presença. Tudo bem? Boa tarde, Colombo. Boa tarde. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar nessa bancada, constituída por excelentes profissionais. O painel é um programa de formador de opinião e todos nós santistas não tem que acredito que não, a 1h30 da tarde não liga para esse canal para formar a sua opinião. Então é um prazer, uma honra muito grande estar nessa bancada hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Colombo Barbosa, por estar conosco mais uma vez, como o Sidney Costa, mais uma vez colaborando com a gente também. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, doutorão? Olá, Uriel, Ione, doutor Colombo Barbosa, que é um prazer renovado. Ele muito honra a bancada hoje estar presente, porque a oftalmologia no Brasil é uma área médica que resolveu problemas crônicos da sociedade por esforços pessoais. E hoje está num avanço que merece ser comunicado à sociedade, que quase todos há solução para quase todos os problemas de olho, viu, doutorão? E é isso hoje que nós vamos aprender aqui com o professor, o médico, este homem estoico aí na cidade, empreendedor, doutor Colombo Barbosa. Perfeito. Uriel Vilas Boas participa mais uma vez conosco aqui do painel. Tudo bem, Uriel? Tudo bem e muito satisfeito porque realmente é muito importante falar com uma pessoa, um homem de visão. Muito importante, ainda mais com os comentários do Sidney e a grande participação da Ione. Muito importante, com certeza teremos aí muita gente se dirigindo ao programa porque o tema é realmente da maior importância.
Muito bem, não tem dúvida nenhuma. E para se dirigir ao programa, você sabe, o telefone está aberto, 3014-5281, pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. E quem pilota as redes sociais e acompanha o pessoal que liga para a gente aqui no programa, sempre atenta a nossa companheira jornalista Ione Furukawa. Boa tarde, tudo bem, Ione? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, convidados. Boa tarde para você de casa que nos assiste. E hoje nós teremos duas reportagens. A primeira sobre uma nova técnica para operar os olhos em saúde ocular. E a segunda de uma paciente, a Luciana, que operou no sábado e hoje já conversou com a gente falando dos procedimentos, da recuperação, como ela se encontra, né? E também a sua interação pelo Facebook e pelo telefone. Muito bem, e hoje eu vou destacar aqui que nós estamos com 8 convites para a Noite da Pizza do Santuário Santo Antônio do Valongo, né? Santuário que fica, você sabe, lá no bairro do Valongo, na área central da cidade de Santos. São 8 convites para a Noite da Pizza, né? Noite benemerente lá ao Santuário do Valongo. A pizza vai ser realizada no próximo dia 20, a partir das 8 da noite. Lá na rua São Paulo 47, no bairro da Vila Matias, aqui em Santos. Tem música ao vivo, tem rodízio, né, com 20 sabores de pizzas, tem pizzas doces, tá certo? E o que é que você precisa fazer para ganhar esse convitinho aqui? Você precisa ligar para a gente ou entrar em contato pelas redes sociais, pelo nosso endereço nas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Na hora de fazer a pergunta, fazer o comentário, você diz que quer o convite. Só isso, tá certo? Depois você vem buscar aqui na TV, entra em contato com a gente entra em contato com você e você vem retirar o seu convite aqui, trazendo um documento, enfim, e a gente combina na sequência com você, tá certo? Então, são 8 convites, um por dia a gente vai, não é bem um sorteio, né, que a gente vai fazer, porque não dá para fazer sorteio, fica meio complicado, meio confusa a coisa. Você liga para cá, diz que quer o convite, via telefone ou pelas redes sociais, pelo facebook.com/painel regional e leva o seu convitinho da Noite da Pizza em favor aí ao Santuário Santo Antônio do Valongo, lá na área central da cidade. A pizza que vai ser, você vai comê-la, saboreá-la no dia 20 apenas, tá certo? Bom, vamos seguindo aqui para falar de saúde, para falar de oftalmologia, que é a pauta central do programa, não, nesta edição, com o Dr. Colombo Barbosa, diretor-geral do Hospital Visão Laser aqui de Santos, que tem aí sempre novidades, né, Ione? É isso mesmo. A primeira matéria fala sobre a nova estrutura que o Dr. Colombo está trazendo para a gente através do Visão Laser, que chama duplo laser. Então, vamos conferir como está funcionando esse procedimento tão inovador aqui na Baixada Santista. Dificuldades, né? Você tem miopia e astigmatismo? Sim, eu tenho os dois. Como eu uso óculos desde criança, sempre tive aquela dificuldade de não poder brincar com bola, não poder fazer coisas mais bruscas, movimentos mais bruscos. Sempre fico preocupada se vou arranhar, se vou quebrar, até abraçar alguém, a gente se enrosca no cabelo. E quanto que você tem de astigmatismo e miopia? Tenho 4,75 e 4 do outro. E aí o que você espera para depois da cirurgia? Acho que no dia a dia deve mudar muita coisa, né? Até você poder comprar um óculos de sol e já poder usar, não ter que se adequar à sua lente. Até tomar um banho de chuva sem molhar o óculos. Mas é que eu vou saber depois, né? E o nervosismo? Está um pouco nervosa? Eu fiquei ansiosa, sim. Hoje eu dei uma acalmada. Hoje que eu relaxei um pouco, mas fiquei um pouco ansiosa. Luciana, como que foi o procedimento? Olha, foi muito rápido. Eu não senti dor. Senti só, na verdade, que estavam mexendo no meu olho, porque você fica o tempo todo acordada, acompanhando a cirurgia. Mas foi muito rápido, tanto que a minha mãe que estava me esperando, ela disse que nem percebeu quanto tempo foi, que foi muito rápido mesmo. E como que está a sua recuperação? Eu estou ficando bastante em repouso, ainda não retornei ao trabalho, fazem só 2 dias. Mas eu estou muito feliz, porque eu abro a janela, eu vejo tudo, os prédios ao longe. Então você recomenda o procedimento? Com certeza. Meu pai e meu irmão, que também usam óculos em casa, agora estão pensando seriamente em fazer também a cirurgia, que é muito boa. Muito bem, então é a Luciana que fez a cirurgia sábado, né, doutor Colombo? Exatamente. Lá no Visão Laser, e ontem já nos deu ela deu entrevista antes, um pouquinho, claro, estava um pouquinho tensa, um pouquinho ansiosa, né, evidentemente é normal isso, né? E depois ontem já nos deu essa outra entrevista após a cirurgia. É assim? Fez a cirurgia, 2 dias, 3 dias, o mundo se transforma. Exato, é um prazer muito grande. O Hospital Oftalmológico Visão Laser
Ele é uma tradição de 79 anos de oftalmologia familiar. E a gente tem a coragem, a determinação e confiamos no investimento. O Brasil é um gigante adormecido. O Brasil tem tudo para despontar, arrebentar. O Brasil é um país maravilhoso. E com esses investimentos, o Hospital Laser, ele hoje se situa entre os maiores centros oftalmológicos do mundo, não do Brasil, mas do mundo. Essa tecnologia que foi usada na Luciana é um aparelho chamado duplo laser, de tecnologia alemã, comercializado pela empresa Novartis, que é uma das maiores do mundo, e ele tem a grande vantagem de não usar bisturi. Por isso a recuperação fantástica. A pessoa opera e tem essa grande possibilidade de estar em atividade o mais rápido possível. É um processo indolor, é um processo de extrema precisão que proporciona essa grande vantagem, que eu enfatizei e volto a dizer, não há necessidade de usar bisturi. Até então, toda a tecnologia utilizada era através do bisturi. O duplo laser, que é essa técnica, ela tem o Phantom II, que faz o preparo do globo ocular para que possa, em seguida, através de outro laser, aplicar na correção precisa daquela deficiência que o paciente tem, de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo e de presbiopia. Portanto, isso dá às pessoas essa condição de alegria, de proporcionar a elas um retorno na atividade profissional, social, esportiva, com uma rapidez muito maior. Quer dizer, essa é a mais nova, ou a novidade, a última novidade nesse tipo de cirurgia? É a mais nova do mundo, não é do Brasil, não. Aqui no Brasil tem poucos aparelhos desses e, como eu enfatizei, nós acreditamos no Brasil, em Santos, é investimento de alto custo, porém, nós não visamos o retorno imediato. Porque no Visão Laser nós temos o princípio, não fazer o que gosta, mas sim gostar do que nós fazemos. A gente faz com muito amor, com muito carinho, e ali, indistintamente, se as pessoas têm convênio, não têm convênio, o importante ali está o ser humano que busca algo melhor para a sua vida particular. Uriel, pois não? Doutor, eu convivo com o drama de uma pessoa que não tem visão, desde que nasceu. Por sinal, já passou por uma consulta com o senhor. E vendo uma situação dessa, e a sua explicação em relação à tecnologia, ao avanço, não sei, eu fico com a expectativa que a Mariana possa ter um dia essa possibilidade. E quando a gente vê falar em tecnologia e todo o avanço que o senhor mencionou, e nos orgulha saber disso, que aqui em Santos estamos nesse avanço, e o que nós vimos ali nessa reportagem foi algo assim especial. A autoestima, a forma da pessoa se manifestar. Eu faria uma pergunta, como o senhor vê a perspectiva, a possibilidade do transplante que possa permitir àquele que tem deficiência de visão, aquele que tem problema de visão, o cego? Há alguma perspectiva em relação a isso? Uriel, acontece o seguinte, a possibilidade, existem as doenças que têm possibilidades cirúrgicas, outras são doenças que vêm através do processo congênito. E quando o processo visual, o que é? O olho é um sensor e o cérebro é um computador. Se tiver uma lesão no globo ocular, existe hoje tecnologia que é possível a gente reverter vários problemas. Quando o problema de ordem central, no sistema nervoso central, no cérebro, se torna muito mais difícil, porque a comunicação não ocorre mais. Então, qualquer quadro tem que ser examinado para ver onde é que está havendo essa interceptação. Eu adianto que essas técnicas que a gente traz, a laser, são fantásticas no mundo todo, e no Brasil hoje, a oftalmologia brasileira é a referência internacional, sobretudo o Hospital Visão Laser, que nós acompanhamos e até superamos em muitas áreas da oftalmologia internacional. Mas quando a pessoa tem uma lesão central, é muito difícil que haja uma possibilidade de recuperação. Mas a gente tem que estar examinando, sabendo se posicionar diante desses casos. Em relação a essa tecnologia de ponta, a laser, nós há pouco tempo, você chegou a ver, operamos uma velhinha de 94 anos. Foi muito interessante, ela não enxergava, tinha perdido há muitos anos a visão de um olho, e depois de 15 anos sem enxergar, com 94 anos, ela nos procurou e, graças a Deus, nós vimos que havia possibilidade de retornar a ela alguma visão.
ela foi submetida a tecnologia de ponta, laser, recuperou sua visão e foi fantástico. Isso é bacana pelo seguinte, porque durante o Congresso Internacional da Novartis, que é a empresa mais importante em medicamentos e aparelhagem do mundo todo, o presidente da Novartis, que é suíço, apresentando um tema para todos os presidentes da Novartis do mundo todo, ele, depois de fazer a explanação, projetou um filme. E quando foi nossa alegria, que os brasileiros nos contaram que o filme que ele estava projetando é exatamente o filme dessa senhora, porque preenchia os princípios filosóficos da Novartis, que é dar às pessoas maior atenção, carinho, afeto, dedicação profissional, embasado nas evidências médicas, medicamentosas, aparelhagens melhores do mundo e obtendo o resultado da felicidade, da satisfação, se relacionando no mundo como essa senhora relacionou. Essa senhora perdeu a visão? Qual foi o problema? Era catarata, era um processo de catarata, mas assim, a filosofia da Novartis encaixava exatamente nisso. Atender com carinho, amor, com competência através da aparelhagem, medicamentos, e obtendo o resultado que foi obtido. E prova que idade não tem... idade não é documento, né, nesse tipo de situação. Né? Havendo a possibilidade de quadro geral sendo satisfatórios, né, favorecendo, é possível reverter. Né? Em nenhuma. A esperança é fundamental em qualquer idade. A gente sempre tem que levar adiante essa possibilidade de esperança. E eu queria só acrescentar um detalhe, porque ela passou por uma consulta com o senhor. Evidentemente que ela tomou conhecimento, ficou sabendo o que estaria acontecendo e as perspectivas. E o senhor mencionou questão de visão, questão de cérebro, e me emociona o comportamento dela. Ela tem uma autoestima elevada, ela é uma pessoa normal, em todos os sentidos. Ela toca música, ela estuda, faz 2 cursos, um de manhã e outro à tarde. Então, é uma pessoa muito inteligente, muito afetiva, e o que o senhor falou aí, evidentemente, eu fiz uma pergunta assim no sentido de ver se há, claro que deve haver estudo nesse sentido, mas a sua explicação me satisfaz porque vejo que é gente que não desistiu da vida, isso é muito importante. Não tem dúvida, Uriel, isso é importante pelo seguinte, nós médicos temos que levar, como enfatizei, esperança. Muitas vezes você não consegue obter um resultado cirúrgico, mas você consegue motivar essas pessoas. Porque não é só o olho físico que vê. Esse olho espiritual, mental, as pessoas têm uma dedicação, uma vontade de viver tão grande que superam. O olho é o mesmo, mas o olhar é diferente. Sidney Costa, boa tarde, Sidney. Então, Boturão, essa intervenção do professor Colombo explicando até para casos mais graves, mais radicais, tem que se olhar se é problema de sistema nervoso, se é problema de lesão no globo ocular, etc. E aí eu fiquei pensando, toda vez que se fala em cirurgia ocular, se lembra de inchaço, incomodações variadas, de dor. E parece que na reportagem dessa paciente, a Luciana, né? Luciana. A gente percebeu que ela não tinha só um problema, ela tinha 2 problemas e numa operação só corrigiu-se isso e ali a aparência dela normal, sem inchaço, sem nada. É o fim do bisturi, professor Colombo? Exatamente. O duplo laser, que é o Fendt segundo o Exmer Laser, ele tem esse propósito de a precisão indolor, um procedimento cirúrgico indolor, e haja vista que a gente vê que nos Estados Unidos, como um país de referência, para que seja oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, até da NASA, eles só aceitam oficiais que tenham sido submetidos por essa técnica cirúrgica, tal a precisão que isso acarreta. Então, nós vimos na exposição da Luciana que ela estava perfeitamente bem, apesar do curto espaço de tempo. E ela tinha 4,75, foi isso que eu entendi? Exatamente. No olho e 4 graus. Ela não enxergava. No outro, né? Ela não enxergava nada sem óculos. Por isso a alegria dela. Alto, né? Muito alto, alto. Ela atrapalha demais. E limita. As pessoas. A atividade, a dependência dos óculos, ela se torna um fato interessante. Poder tomar chuva sem óculos. Porque é difícil. Atrapalha tudo. Então, são os pequenos detalhes de que levam a pessoa à felicidade. Então, você vê que a dependência dos óculos é uma coisa que limita muito atividades profissionais, esportivas. Então, podendo ter esse acesso a essa tecnologia,
é uma maravilha, indiscutivelmente, deixa as pessoas muito felizes. Bom, aqui na mesa temos de 5 participantes aqui na mesa, 3 estão usando óculos. Você usa óculos normalmente, Uriel? Normalmente. O dia inteiro. Você também, Sidney? O meu problema é de ortopedia, Boturão. É o braço longo, sabe? É para perto. Eu tive que o meu braço estava até doendo. Aí eu tive que, para não passar vergonha, ter que... Miopia não? Não. Então você está na mesa aqui? É só problema de ortopedia. Ficava muito longe de tudo. Você anda na rua normalmente, enxerga a distância? Sim, sem óculos normal. Inclusive já passei no exame de renovação da carteira de motorista sem óculos. Beleza, isso é uma beleza, viu? Só enxergar para a gente ver a importância da visão, a gente vê, é muito fácil fazer esses parâmetros. Nas Paralimpíadas, a gente fica surpreso quando vê rapazes, jovens, com próteses, nadando sem um braço, fazendo um esforço que fala, meu Deus, como é que são capazes de fazer uma coisa tão difícil com essas dificuldades limitadas do corpo físico? E a gente fica perplexo diante disso. A gente olha do lado, vê um rapaz, uma moça muito forte, muito bonito, corpo escultural, correndo com guia do lado. É o cego. A dependência física de uma pessoa é muito grande. Né, eles dependem de alguém. Eles conseguem superar, mas a dependência existe em muitas situações da vida. Então é uma coisa interessante de ser citada. Vamos para um rápido intervalo, mas antes destacando sempre que os estabelecimentos de Santos que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os clientes. O projeto que prevê essa medida e altera a redação do artigo 81 do Código de Postura foi aprovado pela Câmara de Santos, sancionado também pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A medida está em vigor e a fiscalização a cargo da Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde da cidade. Vamos para o intervalo e a gente volta em instantes com o painel regional. Não tem um que não tem sonora? Ou não? Não? Entendi, então. É uma entrevista com ele, com o doutor. Vou entrevistar com ele. Mas o aparelho que é mais interessante. Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, abrindo espaço importante mais uma vez para a área da saúde, especialmente para a oftalmologia, com um dos principais especialistas da cidade, do Brasil, aqui conosco, né? O Luiz Roberto Colombo Barbosa, diretor-geral do Hospital Visão Laser, aqui de Santos, né? Nosso Sidney Costa, ao lado do Colombo Barbosa, e aqui à minha direita o nosso Uriel Vilas Boas, colaborando com a gente mais uma vez, e a Ione atenta aí às participações dos telespectadores, pelo telefone, pelas redes sociais, no nosso espaço importante do facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Eu falei na abertura sobre o convitinho aqui, né? O convitinho da noite da pizza, uma noite que vai ser especialmente ao santuário do Santo Antônio do Valongo, na área central de Santos, e quem ligasse para cá e dissesse que queria o convite ou entrasse pelas redes sociais, não é, levaria já esse primeiro convite. São 8 convites, nós vamos fazer isso durante 8 dias, evidentemente, não é? E a Noite da Pizza, em prol do Valongo, é no dia 20, às 8 da noite, lá na Atmas, na rua São Paulo 47, na Vila Matias, aqui em Santos, tá certo? E já temos o vencedor, não foi, Ione? Quem vai levar o convite de hoje? Foi pelo telefone ou pelas redes sociais? Pelo telefone hoje. Ah, legal, muito bem. Bom, vamos dizer então, pode dizer, fica à vontade. Cosme Santos da Silva, da Areia Branca. Cosme, nosso amigo Cosme. Foi o primeiro e ganhou o convite. Parabéns. Amanhã não pode ligar de novo para dizer isso, hein? Pode ligar para perguntar o que você quiser. Questionar os convidados, opinar a respeito dos temas, mas para pedir a pizza você não pode mais, tá certo? Então, daí a primeira vai para o Cosme nesta terça-feira, né? Bom, e a gente tem mais um VT pronto, VT preparado aí falando sobre oftalmologia, sobre o desenvolvimento e os investimentos importantes do Hospital Visão Laser, uma referência aqui para a cidade e para o país na oftalmologia, né, Ione? É isso mesmo. A nova técnica apresentada aqui pelo Dr. Colombo, que é o duplo laser, como ele falou, garante maior tranquilidade, não tem dor, a recuperação é mais rápida, 100% de precisão. E nesse VT, nessa reportagem, ele explica para a gente, mostrando os aparelhos, como funciona essa nova estrutura aqui na Baixada Santista. Não tem áudio, doutor Colombo, então pode explicar. Esse é o aparelho duplo laser, você vê que tem a marca, onde o paciente vai de um lado para o outro, aí a parte do Expert Laser Alegreto,
aí o computador, todas as informações são alimentadas do computador para que a gente possa ter a precisão e as evidências médicas para poder saber se o procedimento cirúrgico é pertinente ou não. Alimentado o computador, a gente faz aquele aparelho que chama Topolizer, que verifica exatamente pacientes que foram operados de miopia anteriores, com bisturi, então ele tem a precisão que vai ser feito. A pessoa deita ali. Deita ali, um lado é o Expert Laser, Alegreto, e outro é o Fento segundo. Então faz o procedimento de um lado, sem bisturi, levanta, prepara o olho, e o paciente na maca, automaticamente, ele vai para o outro lado do outro laser. E feito esse procedimento, ele, ao exercer o disparo do laser, vai proporcionar a correção precisa, como nós vimos na Luciana. Aí é a forma como o laser coloca e dispara o laser, tem que ser esse aparelhinho para direcionar precisamente os feixes do laser, e ele vai ser direcionado na posição precisa para a correção da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo. Como é que a pessoa fica com o olho aberto? Ela tem um afastador, você vê ali que a gente coloca um afastador para impedir que ela fique piscando. Então é feita Tem alguma anestesia, não? Asepsia não, anestesia tópica local. É feito um preparo psicológico, explicando direitinho. Aí o laser está chegando próximo ao olho, aplana, e aí começa o disparo do laser para poder fazer a correção com precisão. Quanto tempo, em média, dura? Claro que cada caso é um caso, a gente sabe. O tempo não é demorado. O planejamento cirúrgico é demorado. Tem que saber se o paciente tem faixa etária pertinente, nós operamos só acima de 21 anos. Se o paciente não tem lesões na córnea, aí está a aplicação do laser, abrindo o segmento da levantamento da córnea. Então, esses tudo são os elementos que a gente vai tendo através de exames, aí faz a abertura, o levantamento, isso é feito com o Fento segundo, que é um tipo de laser. Aí alimentou o laser. É impressionante. Para poder. Isso é tecnologia de primeiríssimo mundo. É um orgulho muito grande para nós santistas termos uma tecnologia dessa. E a gente faz com muito trabalho, muita dedicação, muito amor ao trabalho, porque... A tecnologia e o aparelho são alemães e mais comercializados por uma equipe suíça. Então existe um intercâmbio muito grande nessa área internacional. A gente participa de congressos Academia Americana, congressos internacionais europeus. Então, esse link é feito com todas as universidades. Daí a aplicação do laser, tá vendo? O laser vai aplicando exatamente nos pontos precisos que tem que ser corrigido a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Aí mostra os segmentos todos. Então, você vê, isso tudo é feito em questão de segundos. Aí apenas apresentando a aplicação, para tornar mais possível de entendimento. E a partir do momento que é feito isso, em cada disparo desse, é num ponto preciso onde tem que ser feita a correção. É como se fosse esculpir uma lente de contato, teoricamente, para entender melhor. Então, aí estão os dois lasers que elimina definitivamente o uso do bisturi. Por sinal, em oftalmologia, hoje, de alta tecnologia, não se usa mais cortes com bisturi, lâminas, porque a lâmina ela agride o olho, teoricamente, e deve ser evitado. Não quer dizer com isso que seja proibido usar as técnicas anteriores, ainda são usadas lâminas, não quer dizer que elas sejam obsoletas, apenas essa técnica ela é mais moderna. Eu sempre cito, é que nem você vê uma televisão colorida, normal, e uma televisão HD, Full HD, então são tecnologias que vêm ao encontro da melhoria de cada um de nós. Porque visão é precisão. Então nós temos que utilizar toda a tecnologia de precisão. Encerrada a cirurgia, o paciente sai com algum tapa-olho, algum protetor? Absolutamente. Absolutamente nada. Por incrível que pareça, ela levanta já enxergando, ela depara, mas eu estou vendo, estou enxergando. Quer dizer, psicologicamente ela fica muito emocionada, porque ela deita sem enxergar, e ela levanta já enxergando. Então é uma coisa muito bacana, porque não é milagre médico, é tecnologia que está à disposição. Não dá um choque de visão, não? É interessante isso. Porque o miopia, o míope não enxerga ao longe, né? E a pessoa tem, chato para danar. Chama neuroadaptação, interessante isso. Neuroadaptação é o seguinte, o paciente está acostumado a depender de óculos. E a partir do momento que ele sai já enxergando, ele fala, cadê meus óculos? Cadê? Ele ainda não desprogramou o cérebro dele.
Como a gente programa um computador, o nosso cérebro é programado para tudo. Tudo que a gente faz na vida é uma programação cerebral. E a partir do momento que a gente usa a tecnologia e não há necessidade mais da correção de óculos, lente de contato, você desprogramou o cérebro, só que ele demanda um tempo para isso que acontecer. E é bacana isso. A gente vai vendo a melhoria, como vimos da Luciana, e em poucas horas, poucos dias, ela está feliz da vida. Né? Sem dúvida nenhuma. Né? Olha, aquela coisa, você está acostumado, o cérebro está acostumado a tirar o óculos. Eu, por exemplo, não consigo ler o TP ali. Tá, quantos metros tem daqui ali? 4 metros? Não dá. Não dá. 3 metros aqui é o TP, por exemplo, não consigo. Então, a pessoa quando faz a cirurgia, né, e enxerga o que ela não enxergava, primeiro deve ser uma coisa, deve ser um choque, isso é uma emoção realmente muito grande, né? Porque o óculos é uma facilidade para quem está acostumado, enfim, mas também é um incômodo, né? Como ela disse, você sai, pega um dia de chuva, uma garoa, molha a lente, enfim, é aquela atrapalhação. E a gente está falando em tecnologia de ponta, tudo, mas a gente sempre tem essa visão de estar preocupado, sim, com a necessidade de óculos das pessoas que não têm possibilidade desse acesso. Né? Mas hoje o que nos traz a bancada é trazer essa tecnologia. Mas nós, da Visão Laser, estamos sempre preocupados, sim, com a parte de filantropia. Nós participamos de várias entidades assistenciais, colaborando, incentivando, ajudando. Isso faz parte do DNA da nossa família. Nós temos 78 de tradição no hospital familiar e nós estamos sempre voltados para esse tipo de interesse social, filantrópico. Hoje nós acabamos de firmar um contrato também com o Instituto Neymar, para fazer um trabalho maravilhoso lá em Praia Grande, atendimento às pessoas carentes. Então, o Hospital Visão Laser não está só voltado à tecnologia, atendimento de ponta, não. Nós colaboramos e atendemos inúmeras pessoas que não têm condições, muitas vezes são encaminhadas pelo jornal A Tribuna, por rede de televisão, para que a gente possa prestar esse serviço social, que nos deixa muito felizes também. Como é que vai funcionar essa parceria com o Instituto do Neymar? O Neymar, nós vamos ter ali um ambulatório, um conjunto de aparelhos oftalmológicos para dar atendimento para aquela região onde o Neymar foi, o pai, a família dele foi criado. Atrás do Instituto Neymar tem uma área que será atendida pelo Instituto Neymar. E na parte de oftalmologia nós vamos ser os prestadores dessa área de serviço. Uma coisa interessante, eu admiro muito essa iniciativa, porque normalmente as pessoas pensam em ajudar depois que estão mais idosos, estão mais percorrer um caminho muito longo. E o Neymar e a família dele, muito dedicada a isso, teve essa preocupação antes de ficar mais velho, mais rico. Então, acho que é importante, todos nós que atuamos em qualquer que seja a área, temos que ter essa visão social, de benevolência, de ajudar ao próximo. Muito bem. Sidney, Uriel, à vontade. Doutor, é uma curiosidade. Alguns sistemas sociais levam em consideração orientação para a criança, nas escolas. Na parte de oftalmologia, existe algum programa governamental ou não que dê essa orientação numa escola ou para famílias, no sentido de procedimentos que devem ser adotados para evitar problemas com a visão? Uriel, a pergunta é muito interessante e muito pertinente pelo seguinte, essa parte mais importante da formação e desenvolvimento de uma criança é através da visão. O meio de comunicação nosso com o mundo exterior, de aprendizado, é através da visão. E, infelizmente, a gente não tem programas tão aprofundados como deveríamos ter. Por falta de se colocar, eu faço parte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente leva ao Conselho essas propostas, o Conselho leva ao governo, mas dificilmente há aqui no Brasil um desenrolar de projetos tão importantes. Para você entender muito melhor ainda, a visão, ela se torna adulta aos 5 anos de idade, por incrível que pareça. Porque o olho faz parte do sistema nervoso central. O olho é um sensor e o cérebro é um computador. Se a criança não tiver uma correção antes dos 5 anos de idade, essa criança carregará ao longo da vida toda dela uma deficiência numa visão que não terá mais como reverter. Então, aquele que vocês ouviram falar, olho preguiçoso, a criança não tem a visão de um olho. Por que não tem a visão do olho? Porque dificilmente a criança sabe explicar para os pais que não está enxergando de um olho. Que a criança está enxergando bem, mas enxergando de um olho só, do outro não.
Se ela não for examinada por um oftalmologista, ela não vai saber informar que ela não estava enxergando aquele olho. Passados 5 anos de idade, não corrigido aquele problema, não tem como mais reverter esse quadro. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas aprendam, pelo menos hoje, a gente passa a mensagem como passamos sempre. Todos os pais têm o dever, a obrigação, seja o que for, de levar seus filhos, antes dos 5 anos de idade, a uma consulta oftalmológica. Seja ela em convênio, em consultório, ou SUS, ou AME, não deixe de levar seus filhos a um exame de oftalmologia antes dos 5 anos de idade. Porque até então é possível reverter um problema que virá atrapalhar a sua vida futura. Sidney, pois não? Pois bem, Boturão, razoável também se preocupar com o velho, já que no Brasil nós estamos tendo idades mais avançadas e vai falhando as coisas, né? Conforme a gente vai ficando velho, isso é inexorável. E a visão, quando ela começa a falhar, é algo que incomoda bastante, principalmente porque é nessa idade que você pretende ler mais, ficar mais em casa no lazer, às vezes até de um vídeo, de uma TV, etc. Quais foram os avanços que entrou nesse caminho de menos intervenção humana e mais tecnologia que melhora a saúde ocular do velho? E nós aqui em Santos, nós representamos uma parte muito importante que o índice de idosos na Baixada Santista é grande e vai aumentar cada vez mais. Que o sonho de todo mundo é vir passar a sua final de vida depois de aposentado na Baixada Santista. Então nós temos muitos idosos. E o idoso é faixa etária. A visão é fundamental em todos os segmentos, todas as faixas etárias da nossa vida. Mas sem sombra de dúvida, na velhice é que ele mais precisa da visão. Porque o idoso precisa da independência. O idoso sabe que os filhos trabalham, têm atividades múltiplas, e não pode dar muita atenção. Então ele precisa estar com a visão dele boa para poder não depender de ninguém. Então o que acontece nessa parte de oftalmologia geriátrica do idoso? Catarata é um segmento que todas as pessoas vão ter. Esse é um desgaste de uma lente dentro do olho que vai causando um embaçamento da visão. Ele vai perdendo a qualidade de visão ao longo do tempo. Assim como o glaucoma, que vai perdendo a visão periférica. Então, também é muito comum nos idosos. A catarata existe, a correção hoje, foi tecnologia. Nós usamos no visão laser a técnica cirúrgica da catarata laser também. O que quer dizer isso? Nós não usamos bisturi também. Enquanto na técnica normal, você corta com bisturi 3, 4 centímetros da abertura do olho, o laser você corta 1,5 milímetro, não corta, você abre com 1,5 milímetro com laser. Então, e depois aplica dentro do olho uma lente multifocal. Então, a gente está tendo uma felicidade, uma satisfação muito grande, está proporcionando às pessoas esse nível de tecnologia. E não só essas pessoas que têm acesso à tecnologia de ponta, como a cirurgia de catarata, é uma cirurgia muito bem realizada, mesmo não tendo a técnica cirúrgica laser. Mas ela restitui à pessoa a felicidade de voltar a enxergar. Quando eu citei, a princípio, que era velhinha, 94 anos. Então, independe. Seria interessante também, viu, Uriel, que houvesse aqui no Brasil uma política também para a recuperação das pessoas, dos idosos. A quantidade de pessoas idosas que estão no INSS afastada por não enxergar, você não imagina a quantidade de pessoas que tem. Elas ficam alijadas de participação. E a partir do momento que você operá-la, você consegue restituir a qualidade de vida, voltar a participar, a produzir, a ter uma alegria muito maior. Então, nós propusemos há muito tempo que houvesse uma aproximação mais do governo federal, estadual, com uma parceria público-privada. Então, os hospitais, as clínicas, os consultórios poderiam ser credenciados também para dar um atendimento melhor, aproveitando esses aparelhos todos, para que o pessoal do SUS pudesse ter acesso a essa tecnologia. Mas, entanto, isso não acontece. Vai até um ponto, chega um ponto, para tudo, dificulta. Muito bem. Antes do break, um recado sempre importante da CPFL. Você sabia que a CPFL está preocupada com a sua segurança e quer evitar acidentes? Você que está pensando em construir ou reformar, precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem ocorrer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão na laje ou no telhado da sua casa, redobre a atenção. E o gato? O gato por si só já é crime.
Mas tem gente que faz gato e acaba sofrendo um acidente, já que fica ali fuçando na rede elétrica. A pipa também causa acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. CPFL está sempre fazendo a parte dela. Agora faça você a sua seguindo os conselhos e as dicas aqui que a gente passa no painel regional para evitar acidentes. CPFL, muito mais que energia. Vamos para o break, em instantes a gente volta. Muito bem, voltamos, né? Este é o terceiro bloco desta edição do Painel Regional, que mais uma vez abre um importante espaço para discutir, para debater, para falar sobre saúde, em especial a oftalmologia, aqui com um especialista, né? Um papa no assunto, o Luiz Roberto Colombo Barbosa, diretor-geral do Hospital Visão Laser, aqui de Santos, ao lado dele o nosso Sidney Costa, e aqui a bancada à minha direita, o nosso Uriel Vilas Boas, e a Ione Furukawa, ligada e antenada e acompanhando as participações das pessoas que comentam, que debatem, que questionam aqui os convidados. É isso, Ione? Fique à vontade. É isso mesmo. A primeira pergunta é do Cosme, né, o vencedor da Noite da Pizza, questionando o Dr. Colombo. Por favor, se possível, me explique para que serve o exame chamado retinografia fluorescente binocular. Retinografia fluorescente binocular. A retinografia é muito utilizado para pacientes que têm diabetes e quando tem lesões na retina. E o que acontece com esse segmento, essa exame? É injetado um corante, e esse corante circula pelo organismo e vai ser impregnado na retina. E a partir do momento que você vai estar impregnado, você vai fotografar essa retina para verificar se existe alguma lesão, algum vazamento, alguma hemorragia nessa retina. É um exame muito utilizado, mas que hoje existem aparelhos mais modernos que não há necessidade de fazer colocar o corante na veia. Existe tomografia computadorizada tridimensional, são aparelhos mais eficientes até do que esse, que não é ruim, mas ele já, através da tomografia computadorizada, ele não é tão necessário como outrora era essa retinografia. Tem mais gente perguntando aí, Ione? Guilherme da Vila Matias. Os planos de saúde estão cobrindo o custo desse novo procedimento? É um problema sério de plano de saúde pelo seguinte, essas tecnologias elas são tão adiantadas que os planos de saúde não têm a dimensão do que isso representa. Então cria um problema muito sério, que seria interessante que a gente sentasse, discutisse, que ninguém de nós pensamos em investir e ter um retorno imediato, não. Isso é investimento para 20, 30 anos. É muito mais amor à profissão, a dedicação, a colocar o país junto com os grandes centros tecnológicos do mundo, do que você ter retorno financeiro imediato. Então seria interessante que houvesse essa negociação, que houvesse essa aproximação, e que as pessoas se abrissem, não só o governo, como os segmentos de plano de saúde também. Mas, infelizmente, não há cobertura dos planos de saúde para essas tecnologias a laser de ponta, por enquanto não existe. Muito bem. Eu queria destacar também, não é, que a gente conversava antes do programa começar, e o doutor Colombo lembrava, não é, que ele tem 3 filhos, dois oftalmos, né? Exatamente. A esposa também é? Também é. São 4 oftalmos, a outra filha não é? Ela, não, a Maria Cláudia, ela na parte direita, ela é advogada. Advogada, né? E está terminando a Fundação Getúlio Vargas da Administração Hospitalar. É interessante porque ela fez esse curso, quando quis fazer o curso, que é demorado, sábado, domingo, o marido ficou meio não gostando. Filmado. A minha mulher, a Margarida, minha esposa, que é oftalmologista também, fez o curso com a filha. Então as duas estão se formando agora na Fundação Getúlio Vargas, em pós-graduação, para se tornar o CEO da Visão Laser. É interessante a gente registrar isso, porque a família inteira estuda, não é? O tempo todo o tempo. Não é? E você tem o Colombo aqui, Colombo Barbosa, doutor Colombo, e um dos filhos que agora ele vai dizer o nome, eu não estou lembrado, são professores, doutores, professores da Faculdade de Medicina da Unimes. E o outro filho, não é? Também oftalmo, dá aula na Fundação Lusíadas. Né? São 2 faculdades de medicina que nós temos em Santos, e as 2 faculdades têm professores ligados diretamente ao Visão Laser e à família Colombo Barbosa. Isso é um fato... Não sei se a esposa também dá aula. Não sei. Realmente é uma alegria muito grande, evidentemente todos aqui são pais e sabe como a gente vê quando os filhos se dedicam, estudam, conquistam por merecimento, a meritocracia da minha família, da minha casa, da minha vida,
sempre nós colocamos a meritocracia. Nunca teve padrinhamento, nunca teve nada que pudesse beneficiar um ou outro, não. Mereceu, se esforçou, se empenhou, é importante que seja realmente reconhecido. Nós temos a felicidade de termos isso aí na nossa família e sempre procuramos motivá-los para que fizesse. E muito mais importante do que adquirir conhecimento é ter a humildade de saber que é importante você distribuir, transferir esse conhecimento. Então, quando eu vejo que o Marcelo é professor titular da Faculdade de Medicina da Uniluz, levando conhecimento, dedicação, um doutorado que ele tirou com 34 anos, doutor, livre docência com 36, e preocupado, sim, em estar se dedicando a esse trabalho. E, outro lado, vejo que na Unimes, o Guilherme, meu outro filho, tirando doutorado também, se dedicando profundamente à parte de transferir conhecimento, a gente fica muito feliz. Então, o Marcelo é professor titular da Lusíadas e o Guilherme e eu damos aula na Unimes. É importante isso daí tudo porque é o seguinte, ao longo do tempo, o Visão Laser, nós trabalhamos em formação de equipe, que nós reconhecemos que ninguém consegue nada sozinho. A gente só consegue avançar quando as pessoas tiverem humildade de reconhecer que o outro também tem talento, outro tem disposição, outro tem conhecimento, mas a gente tem um requisito fundamental para participar do nosso processo, é que tenha um embasamento familiar, que tenha princípios familiares. Porque se você tiver princípios familiares, tiver embasamento familiar, as coisas se tornam muito mais simples, muito melhor de você conversar com o seu colega, seu amigo, porque existem objetivos, propósitos parecidos. E a gente pode dar seguimento a isso daí. Então, a nossa equipe ela tem esse primeiro requisito, que é o embasamento familiar. A gente motiva para que todos se estudem, tirem, a maior parte tem doutorado, os que não têm estão tirando, motive para que estudem, por quê? Através do exemplo, da conduta, que a gente vai mostrar a importância que tem estudo. Não adianta você vir aqui fazer um discurso se você não, na prática, não for aquilo que você diz. Então, o que eu sempre digo, mais vale uma boa ação, uma ação determinada, do que muitos conselhos, muitas palavras ao léu. E não só na parte médica, a gente faz a equipe, como fazemos também com os nossos colaboradores. A equipe de colaboradores do Visão Laser é fundamental em todo o segmento administrativo, enfermagem, enfim, todos que trabalham no Visão Laser, eles têm esse propósito. Eles têm um amparo nosso, nós custeamos muitos estudos dos nossos funcionários, queremos que eles evoluam também. O crescimento só será uma realidade quando todos crescerem concomitantemente. Então não basta um ou outro se destacar. Todos fazem parte do mesmo processo. E o processo só chegará a um objetivo maior quando todos estiverem felizes, trabalhando, não fazendo aquilo que gostam, mas muito mais importante é gostar daquilo que faz. Perfeito. Sidney, fica à vontade com Então, professor Colombo, dentro dessa revelação sua, que quase toda a sua família também atua na atividade docente, me surgiu aqui uma expressão, não sei como é que está encarando isso o Uriel, mas vou falar das minhas dificuldades. Também na área da advocacia entrou o sistema eletrônico, que o advogado hoje, além de ter que estudar a lei, tem que estudar informática, ou se assegurar de um técnico. Só que esses técnicos de informática, não é uma crítica, vai ver que eles pegam muito serviço, quando você mais precisa deles é quando ele não pode te atender. Então você é obrigado a enveredar, a entender bastante disso. A reportagem que veio pela Jéssica, a jornalista que fez a cobertura junto à Luciana, a gente já via só maquinário, todos eles informatizados. Também a reportagem que o senhor elucidou, o funcionamento desse sistema de duplo laser, todo informatizado. Inclusive aparece ali um notebook. O professor hoje, na atividade docente dele, médico, oftalmologista principalmente, ele tem que também passar noção de software, de disco rígido, de domínio da informática? Não tem a menor dúvida. A informática hoje é algo que veio para ficar. É importante que todos nós estejamos atualizados, porque são certas modernidades que incorporam a nossa vida, mas no sentido de não dependência. A informática vem para ajudar a que a gente possa ser útil em todos os segmentos da nossa área. Mas para facilitar a nossa vida, aí que entra um fato importante, para que sobre tempo para todos nós, para que possamos ser seres humanos, relacionarmos bem com nossos familiares, nossos amigos, participarmos mais ativamente como pessoa fisicamente. Muitas vezes a pessoa fica tão voltada à atividade informatizada que esquece que ele é um ser humano. Então, é saber dosar. Hoje, em todo o segmento da medicina,
medicina está linkada com engenharia, com informática, então, sobretudo, a oftalmologia. Então, isso é fundamental e a gente trabalha com informática o dia inteirinho e ela veio para ajudar em todos os segmentos, sem dúvida. Queria que o Colombo, a gente tem 4 minutinhos aí para fechar e dar espaço para o Uriel, para mais uns questionamentos aqui com a Ione, enfim, mas que a gente não deixasse passar uma figura que tem mestrado, doutorado, carrega um pulso firme aí, um dos hospitais que está mais avançado na área da oftalmologia no Brasil, que é o Visão Laser, né? Fizesse uma convocação aí para que as pessoas não deixassem de frequentar o oftalmologia. Afinal, a prevenção me parece que continua sendo o melhor caminho, não é isso, doutor? Eu não tenho a menor dúvida que a prevenção, como a medicina clínica é soberana, a prevenção é fundamental. Então, nós precisamos sempre enfatizar a importância que tem de não confundir exame de óculos com o exame dos olhos. O grau pode até não mudar, mas os olhos mudam, com certeza, com o envelhecimento, com o passar dos anos, as modificações vão ocorrendo. Então, em qualquer lugar do mundo, é fundamental que os olhos sejam examinados de 8 meses a 1 ano. Nunca deixar passar de 1 ano, não. Porque muitas alterações vão surgindo com o aparecimento subliminar do glaucoma. O glaucoma, o indivíduo enxerga perfeitamente bem, mas ele vai perdendo o campo visual, não percebe. Quando percebeu que perdeu, não volta mais. Ele tem um problema qualquer de retina, como foi citado, diabéticos, hipertensos, que não se cuidam e vai lesionando o fundo do olho dele, ele não percebe. E no exame oftalmológico mais aprimorado, mais aprofundado, ele vai ter condições de poder saber aquilo que está lesionado. Então, é fundamental que socorra assim. E enfatizando aquilo que o Uriel deixou bem claro, a importância que tem, de os pais nunca deixar passar dos 5 anos de idade para levar seus filhos ao exame oftalmológico. Ione, temos mais alguma participação aí? Temos mais uma, do Nito da Lemou. Ele pergunta, qual a idade mínima e a máxima para fazer procedimentos cirúrgicos oculares e quanto custa em média uma cirurgia com essa nova técnica? A idade de fazer o procedimento ocular, é que eu falei, em relação à criança, tem que enfatizar os 5 anos de idade, tem que verificar, porque existe também outros tipos de lesões. Tem crianças que nascem com glaucoma congênito. Então, nasceu com glaucoma congênito, já vi, o filho do Roberto Carlos nasceu com glaucoma congênito. Quando ficou discutindo se ia fazer o procedimento ou não, passou-se o tempo, quando fez já era tarde. Então, o glaucoma congênito tem que ser operado imediatamente. É difícil dizer para uma mãe, para um pai, que tem que levar seu filho para uma cirurgia. Então, a gente tem que usar táticas de convencer os avós para convencer os filhos. Existe a idade do estrabismo, criança que nasce estrábica, tem que ser operado. Então, é muito difícil você dizer a idade precisa. Posso afirmar, sim, que a cirurgia refrativa aí, que nós apresentamos duplo laser, sem o bisturi, ela deve ser feita convencionalmente só após os 21 anos de idade. Por quê? Porque após os 21 anos de idade, existe uma estabilização do crescimento físico. Então, parando de crescer o braço, a perna, para de crescer o olho também. Consequentemente, a segurança maior de que vai obter um êxito e não aumentar a miopia depois. A catarata, tem a catarata congênita também, tem que ser operada imediatamente, a catarata traumática, que depende da faixa etária, e a senil, que nós falamos, para pessoas de idade, todas têm catarata. Só faltou o custo? O custo é caro ou não? Não, o custo, o custo não é um investimento que é feito em valores, é quanto que a pessoa se sente gratificada de estar fazendo. Então, valores, eu sempre digo, um ditado em inglês importante, quando há vontade é a solução para tudo. Operamos pessoas milionárias não quiseram fazer, e pessoas com dificuldades financeiras conseguiram aí financiamento, poupança, e fizeram. Nós garantimos o seguinte, que todo mundo que tem vontade, a gente consegue fazer alguma coisa que atenda às suas necessidades. Doutor Colombo Barbosa, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Parabéns pela atuação, parabéns pelos investimentos, pelo Hospital Padrão FIFA, né? O Colombo que gosta muito de futebol, assistiu a Copa do Mundo, assistiu o trágico 7-1 lá no Mineirão, mas isso faz parte da vida, né? Padrão FIFA, sem dúvida nenhuma, Hospital Visão Laser, né? E espero que volte aqui outras oportunidades para a gente continuar debatendo saúde, especialmente oftalmologia. Obrigado, viu? Eu agradeço. Eu queria enfatizar o seguinte, que com esses investimentos todos, o Hospital Visão Laser passa a estar passo a passo com os melhores hospitais de olhos do mundo. E essa aparelhagem está à disposição de todos os colegas oftalmologistas que queiram fazer uso. Então, não há necessidade mais de levar os seus pacientes para São Paulo, para operar em São Paulo, criando
um tremendo transtorno. Então, é possível, sim, nós temos a felicidade de ter vários colegas santistas, oftalmologistas, que estão fazendo uso do aparelho, e o Hospital João Leise sempre esteve e continua aberto a todos os colegas que queiram utilizar. A nossa felicidade hoje é verificarmos que a mão inverteu. De vez nós vimos para São Paulo que está procurando Santos para fazer toda a área de oftalmologia. Isso é São muito Paulo bom. e todo o Brasil aí. Parabéns, doutor Bacolombo. Obrigado ao Sidney pela participação sempre importante, como o nosso Uriel, a Ione também com a gente. Você que nos acompanhou, estamos sempre juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. Finais de semana, sábado, 3 da tarde, domingo às 5 da tarde.